Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 10º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as fake news envolvendo morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Gente, fake news é algo muito, mas muito sério. As notícias falsas causam pânico nas pessoas, induzem as pessoas ao erro, podem causar mortes, acidentes, prejuízos econômicos, podem causar diversos distúrbios para a saúde, para a segurança pública, para a política, para a economia e para várias outras coisas. Fake news, gente, é algo imoral e muitas vezes criminoso. E quando essas fake news envolvem animais, a matança dos animais aumenta muito e isso traz também diversos outros problemas, como problemas ambientais e para a própria saúde humana. Na maior parte do mundo, as pessoas em geral não gostam de morcegos por diversas razões. E constantemente, fake news sobre morcegos estão surgindo entre as pessoas ou se espalhando pela internet, pelo WhatsApp. E, recentemente, mais uma fake news sobre morcegos viralizou por aí. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Ela foi divulgada por grandes canais de mídias sociais que contêm diversos seguidores. E isso é muito impactante, porque por mais que a gente tente desmistificar os animais e tente mostrar que aquelas informações que foram repassadas são falsas, a gente nunca vai conseguir ainda atingir o mesmo público que aquela fake news atingiu. Só para vocês terem uma ideia, em um dos canais em que a fake foi divulgada, era um canal do Instagram que tinha mais de 1 milhão de seguidores. E somente aquela fake news em especial do morcego tinha mais de 45 mil curtidas. E se tinha esse tanto de curtidas, imagina o quanto de visualização que isso não gerou, para vocês terem um impacto da coisa. Bom, esse vídeo em específico mostrava um morcego ensanguentado em cima de uma cama, depois mostrava um outro vídeo de um morcego dentro de um pote de vidro e depois um outro morcego em cima de um papel, como se fosse um papel toalha. E no vídeo, o rapaz que estava gravando o vídeo estava mostrando o morcego, falando que aquele morcego tinha chupado sangue a noite toda dele e que o sangue que estava espalhado era o sangue da pessoa, né, da pessoa que estava gravando o vídeo. E que o morcego, ele chupou tanto sangue até morrer. Bom, o primeiro erro desse material é que são mostrados 2 morcegos diferentes. É mostrado em cima da cama e que provavelmente é o mesmo morcego que está dentro do vidro, é um morcego que se alimenta de néctar. Já a foto do morcego que está em cima do papel é um morcego que se alimenta de insetos. São 2 animais diferentes e que não se alimentam de sangue. E esse, gente, é um mito que as pessoas têm muito, que é acreditar que todo morcego chupa sangue. E a gente já falou que isso não é verdade. A gente falou sobre isso no episódio 2, em que a gente discutiu sobre as dietas dos morcegos, e no episódio 8, que a gente discutiu sobre os morcegos hematófagos, ou seja, aqueles morcegos que se alimentam de sangue. Mas só para relembrar aqui, das mais de 1.400 espécies de morcegos no mundo todo, somente 3 espécies se alimentam de sangue. As outras se alimentam de outras coisas. Elas não vão se alimentar de outras coisas e sangue. Elas vão se alimentar somente de outras coisas, que pode ser só inseto, pode ser só fruta, pode ser só néctar, entre outras. Então dá uma conferida lá no episódio 2 sobre as dietas de morcegos para você entender um pouco melhor sobre isso. O segundo erro é que o cara do vídeo falou que aquele morcego se alimentou até morrer. Gente, mesmo que aquele morcego fosse um morcego hematófago, ele jamais iria se alimentar até morrer, porque nenhum animal se alimenta até morrer, independente dele chupar sangue ou comer inseto ou se alimentar de fruta, não importa. Nenhum animal e, obviamente, nenhum morcego se alimenta até morrer.
O sangue que é visto em cima da cama, aquele sangue é do próprio morcego, o que nos demonstra que aquele morcego ele foi abatido, ele foi morto intencionalmente. O cara deu uma porrada naquele morcego. E eu lembro que matar morcego, gente, é crime. E além de ser crime, é um problema ambiental muito grande que se causa. Os morcegos, eles fazem o controle de insetos, a dispersão de sementes, a polinização das plantas, entre vários outros serviços ecológicos muito importantes e que são importantes para a gente depende desses animais. E aí eu dei uma olhada em alguns comentários, em algumas páginas que compartilharam essas fakes. E olha, gente, tem muita coisa absurda lá. Mas dentre todas as coisas erradas que eu vi, a maioria era sobre dieta, se todo morcego chupa sangue ou não, se transmite doença ou não, que são coisas que a gente já discutiu aqui em vários episódios anteriores e eu convido vocês novamente a escutar os episódios anteriores. Especialmente o episódio 5, em que a gente falou sobre a raiva. Porque boa parte dos medos, das dúvidas e dos mitos envolvendo os morcegos, além da hematofagia, que é o ato de beber sangue, está muito também relacionado à questão da raiva. E dentre alguns comentários, eu vi que alguns internautas estavam falando que a pessoa que gravou aquela fake estava fazendo tratamento antirrábico em um hospital e as pessoas estavam associando que, se ele estava fazendo tratamento antirrábico, logicamente o morcego era hematófago. Mas uma coisa, gente, não tem nada a ver com outra. Como a gente discutiu no episódio 5, a raiva ela é uma doença transmitida por mamíferos. Não é só por morcego e não é só por morcego hematófago. É por qualquer mamífero, desde que ele esteja infectado com o vírus e transmitindo esse vírus. Porém, as pessoas atribuem a raiva somente aos morcegos e somente aos morcegos hematófagos. Mas acidentes envolvendo qualquer mamífero deve receber o tratamento antirrábico. Então, se depois de um contato com o morcego a pessoa está recebendo o tratamento antirrábico, não quer dizer que o morcego chupou sangue dela. Às vezes a pessoa só teve um contato ali com as secreções do morcego, pegou, foi mordida, foi arranhada, teve algum tipo de acidente ali envolvendo aquele animal. E os protocolos médicos em relação à raiva, eles são muito rigorosos, muito sérios. Por quê? Porque raiva mata, gente. Não é uma doença que pode se brincar com ela. Se você não recebe tratamento médico em tempo adequado, de forma preventiva, se você começa a desenvolver sintomas da raiva, já era, não tem como, você vai morrer. A mortalidade é de praticamente 100%. Se você estiver interessado em saber mais sobre a raiva, sobre como é feito os tratamentos, os protocolos, como são definidos quem vai receber tratamento, soro, vacina ou não, você pode consultar um material sobre isso no site do Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Controle da Raiva. Existem diversos manuais lá falando não só sobre os morcegos, mas falando sobre a doença, falando sobre toda a parte de vigilância epidemiológica sobre a doença, números no Brasil, para vocês pesquisarem e se informarem melhor sobre a raiva. Além disso, também, sobre morcegos, vocês podem também contactar a SBEC, que é a sigla para a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, que é uma sociedade que reúne diversos especialistas no Brasil que sabem muito sobre morcegos. São referências para se buscar informações corretas sobre morcegos. Então, quando você se deparar sobre informações sobre morcegos que você não sabe ou tem dúvida, contacte o pessoal da SBEC. No site deles, eles produzem muitos materiais, especialmente agora, nessa época de pandemia, a mortalidade de morcegos no mundo inteiro está aumentando muito, gente. E é por conta de fake news como essas. É o que eu sempre falo aqui no podcast. Os morcegos não são os vilões. E a gente precisa combater fake news como essas que só reforçam o medo e o ódio das pessoas contra esses animais e disseminam informações que não têm absolutamente nada de verdade.
E às vezes essas fakes não são produzidas com a intenção de aumentar a mortalidade dos bichos. Às vezes as pessoas acreditam naquilo realmente e disseminam informações erradas achando que estão espalhando informações corretas para as pessoas. Quando vocês se depararem com fake news em redes sociais, vocês precisam denunciar essas postagens. Tanto Facebook quanto Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social, existem ferramentas de denúncia daquela postagem. E as denúncias podem ser de diversas coisas, seja spam, seja fake news, seja assédio, bullying, entre várias outras coisas que são crimes. Não adianta a gente ficar só fazendo cara feia para fake news. Fake news a gente só vai conseguir combater se a gente não compartilhar esses conteúdos, desmentir aquilo para as pessoas, mostrando informações corretas e onde elas devem procurar informações seguras e denunciar. Se o conteúdo ele não é denunciado, ele não vai sair do ar e vai continuar espalhando informações falsas por aí. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!